Você tem ideia de como se faz para medir a pressão atmosférica? A partir dessa necessidade, um cientista italiano chamado Evangelista Torricelli propôs um aparelho que permitia realizar a medição e o melhor, sem precisar fazer centenas de cálculos. Esse aparelho fica conhecido como barômetro de Torricelli e consiste em um equipamento capaz de medir a pressão atmosférica. Pois é, galera. O barômetro ele é muito interessante, né? Uma vez que se parece com um termômetro, mas se diferencia pela sua função. Enquanto o termômetro é usado para medir a temperatura do ambiente, o barômetro é empregado para determinar a pressão exercida pelo ar nesse ambiente. Então, Torricelli, né? Ele curioso demais de saber se o ar exercia pressão sobre nossos corpos, né, dependendo da sua altitude. Então ele criou o barômetro, certo? E aí nós vamos conhecer agora alguns procedimentos que levaram o físico, né, Torricelli aí, à invenção do aparelho. Confere comigo. Primeiro utilizou um tubo capilar de 100 centímetros de comprimento fechado, ele super aberto nas duas extremidades. Para experimento, Torricelli fechou uma delas. Segundo ponto, né, em seguida ele colocou mercúrio, né, no tubo capilar. Note, né, que esse metal líquido também é usado em termômetros, é questão de temperatura mesmo do ambiente. Torricelli posicionou o tubo capilar cheio de mercúrio na posição vertical dentro de um recipiente maior e também continha mercúrio. Ponto 4. O mercúrio no interior do capilar, né, escoou até 76 centímetros da coluna do tubo. No ponto 5, a extremidade aberta do tubo capilar permitiu a exposição da atmosfera, né? Então ele é responsável pelo mercúrio escoar até 76 centímetros. Ponto 6. Torricelli, após de realizar vários testes em diferentes altitudes, concluiu que a pressão atmosférica varia e a altura do mercúrio do tubo capilar também. Então nós vamos ver aqui uma ilustração, né, um esquema justamente desse barômetro de Torricelli até os barômetros de hoje, entendendo que sempre que aumenta a altura, o mercúrio ele dá uma baixada, justamente exercendo essa força, essa pressão, esmagando ele. O barômetro funciona através do equilíbrio entre o peso do mercúrio do tubo de vidro contra a pressão atmosférica, bem como o conjunto de escalas. A pressão atmosférica é basicamente o peso do ar na atmosfera por cima do reservatório, de modo que o nível de mercúrio continua a alteração até o peso de mercúrio no tubo de vidro é exatamente igual ao peso do ar acima do reservatório. Uma vez que os dois pararam em movimento e são equilibrados, a pressão é registrada por ler o valor em altura do mercúrio na coluna vertical. Se o peso de mercúrio é inferior à pressão atmosférica, o nível de mercúrio do tubo de vidro sobe, ou seja, isso quer dizer, estamos falando aí de alta pressão. Nas zonas de alta pressão, o ar se dá a afundar em direção à superfície da Terra mais rapidamente do que ele pode fluir para fora das zonas circundantes, uma vez que o número de moléculas de ar na superfície aumenta, há mais moléculas de exercer uma força sobre essa superfície. Com o aumento do peso do ar por cima do reservatório, o nível de mercúrio se eleva a um nível mais elevado. No caso, se o peso de mercúrio é mais do que a pressão atmosférica, o nível de mercúrio cai, ou seja, isso quer dizer baixa pressão. Em áreas, não é? O ar está a aumentar em distância a partir da superfície da Terra de forma mais rápida do que ele pode ser substituído por ar que flui em torno das áreas. Uma vez que o número de moléculas de ar acima das diminuições de área, existem menos moléculas de exercer força sobre essa superfície. Com um peso reduzido de ar por cima do reservatório, o nível de mercúrio cai para o nível inferior. Vamos conhecer agora o termômetro, outro instrumento, né, que serve para medir, não é, a questão da temperatura. Então,
ele mede o grau de agitação térmica de um corpo ou do ambiente, ou seja, temperatura, como eu já falei. Ele pode ser dividido em 3 partes: bulbo, né, que é a parte que contém a substância termométrica; o capilar, maior parte do termômetro, né, ela contém escala termométrica; e substância termométrica, que é a substância colocada no interior do termômetro e deve possuir dilatação regular. Geralmente a substância utilizada é o mercúrio. O termômetro funciona com o princípio de equilíbrio térmico, ou seja, ao ser colocado em contato com o corpo, ao passar do tempo, ele atinge o equilíbrio térmico com o corpo, fazendo com que a substância termométrica se dilate ou contrai. Quando isso ocorre, ela iniciará um valor. Mas, para ter esse valor, é necessário ter escalas numéricas no capilar. Para isso, ocorrem os termômetros. São feitos baseadamente de pontos de face de marcação.